Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia. É o 28 de fevereiro, né, 2024. Graças a Deus estamos aqui vivos, todos nós, né, em obediência, vigilância, né, imitando as virgens prudentes, em obediência ao Evangelho, caminhando, né, em direção a Jerusalém Celestial, na esperança de sermos contados no número das virgens prudentes. Aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, né, irmãos? Graças a Deus, amém. Domingo que vem, reunião dos varões lá na casa do irmão César, né? Se Deus quiser, na rua Fortaleza, no Ayrton Senna, né? Cidade Nova. Amém? Amém, né? Então, irmão, vamos continuar aí, né? Nós vamos agora abordar o tema julgamentos e juízos, né? Ontem a gente começou, né? Falamos aqui, né, que vamos começar lá do julgamento, do juízo final, né? Nós estamos começando lá no juízo final. Aí depois a gente vai passar para os outros textos, né? Já lemos aqui uma parte. Vimos aqui, né, que no capítulo 19 do Apocalipse, a partir do versículo 11, está sendo narrado aqui, né, digamos, a terceira vinda do Senhor Jesus, quando ele vai vir com a sua igreja para governar o milênio, né? E ele já chega fazendo juízo, né, julgamento, né? Porque ele pega a besta e o falso profeta e joga os dois vivos no lago de fogo, que é a segunda morte. E aqueles que, estes dois aí, a besta, né, e o falso profeta, aqueles homens e mulheres, né, que eles conseguiram se reunir para combater, né, o Senhor Jesus, né, e os exércitos do céu, o que aconteceu? Foram mortos, né? Aqui no versículo 21, no capítulo 19, 21, né? Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, esse pessoal aqui está sofrendo o julgamento da primeira morte, né? Certo? O juízo, né? Da primeira morte, que é a morte do corpo, né? Essas pessoas aqui vão, o quê? Vão ressuscitar em algum momento, né? Lá no juízo final, depois do milênio, para serem, então, julgadas definitivamente, certo? E vimos aqui no capítulo 20, né? E no versículo 10, nós vimos aqui que depois do milênio, né? O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então o que acontece? O lago de fogo não tem ninguém lá ainda, né? Os primeiros que vão para lá vai ser a besta e o falso profeta. E depois do milênio vai o diabo, né? É o terceiro. E depois vão as outras coisas que a gente vai ver aí depois. Então, vamos voltar aqui para o capítulo 20, né? Nós já vimos aqui o versículo 2, né? O 1 e o 2 já vimos. Vê que o João viu descer do céu um anjo que prendeu o dragão, né? A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, né? E lançou no abismo, né? Versículo 3, 23 de Apocalipse. E ali o encerrou, né? Pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem.
depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então ele vai ficar preso, né? Como se fosse uma prisão preventiva dele, né? Por 1000 anos, para que ele não engane as nações, né? Aí no versículo 4 do capítulo 20, ele viu tronos, assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado todo o poder de julgar, né? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Não receberam o sinal em suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Versículo 15, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então nós estamos vendo aqui, ó, o Senhor Jesus ele veio com a igreja, porque a igreja já foi arrebatada lá, né, lá atrás, né, nas revelações que o Senhor Jesus fez a João. Lá no capítulo 7, né, certo? Então o Senhor Jesus veio com a igreja, né, aconteceu todas essas coisas, e aqui no versículo 4 ele disse que viu tronos. O que significa isso? Tronos é o quê? São tribunais, né? Para haver julgamentos, né? Então vai haver julgamentos ali no início do milênio, né? Certo? Julgamento. Ali, ó, vi tronos e assentaram, foi-lhes dado o poder de julgar. Quem é que vai ter esse poder de julgar? O poder está nas mãos do Senhor Jesus, né? E da igreja, né? Que a igreja está com ele, né? Certo? Então, desse primeiro julgamento, o que vai acontecer? Vão ressuscitar aqueles que foram degolados, né? Que morreram, né? Durante o reinado da besta. Está escrito aqui, ó. Vi as almas, os espíritos, né? Daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Não adoraram a besta, né? E nem a sua imagem, né? E eles viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então nós estamos vendo aqui, né, que a primeira ressurreição acontece no início do milênio, exatamente com as pessoas que foram, né, degoladas no reino das bestas, né, da besta, né, certo? Então nós estamos vendo aí, né, que esse, lá no final dos tempos, digamos, né, no início do milênio, aliás, e no final do milênio, estão havendo já aqui os julgamentos definitivos, né, e também alguns julgamentos que não são definitivos, né, conforme nós estamos vendo aí. Que o julgamento definitivo é a pessoa ser julgada e ser lançada no lago de fogo, que ali é um julgamento eterno. Não tem volta, né? E essa aí é exatamente o quê? A salvação é exatamente eu me livrar do lago de fogo, né? Porque se eu me livrar do lago de fogo, eu não vou ficar eternamente em tormento, tá certo? Então nós estamos vendo aí, né, esses julgamentos que vão acontecer lá no início do milênio e no final do milênio, né? Para que exatamente o Senhor Jesus possa governar aí, né? Certo? Aí nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós e amém.